Eu vou contar uma história bíblica, uma história muito bonita e especial que está registrada na Bíblia Sagrada, na esperança de que isso traga um proveito especial, substancial para a sua vida. Eu espero que o seu coração desperte fé com esta história, que é muito bonita, mas é verdadeira. Além de bonita e inspiradora, é uma palavra, é uma história verdadeira. E eu espero que você desperte o seu coração, que essa palavra desperte no seu coração fé e confiança em Deus, que é o que eu percebo que está faltando nas pessoas nesse momento, né? Momentos de grande angústia, de problemas, de trabalho, de dificuldades, e que talvez você pense consigo mesmo que não adianta nada. Às vezes, como eu próprio me questiono, pensando se adianta fazer alguma coisa para tentar levar a palavra de Deus ao coração de pessoas assim que correm para todos os lados, menos para o lado certo, que é em direção ao nosso Deus, ao nosso Criador. Não podemos desprezar sua bondade, não podemos desprezar seu amor, sua misericórdia, sua compaixão e o seu interesse por nós. Pode ter certeza que Deus continua com suas mãos estendidas para nos salvar, para nos abençoar e para trazer paz e esperança ao nosso coração. Trata-se da história de Ezequias. A história de Ezequias nós encontramos no segundo livro das Crônicas e também no livro de Isaías. E eu vou ler apenas um pedacinho do capítulo 37 do livro de Isaías, que servirá como o guia, né? O texto básico, fundamental para essa história que eu vou contar rapidamente. No capítulo 37, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este é dia de angústia, e de vitupério, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz, para dá-los à luz. Essa expressão me deixou, essa expressão que ele fala de uma pessoa, de uma mulher grávida que chegou no momento de dar à luz e não tem forças para ter o filho, ela me deixou muito impressionado, porque a dor do parto é reconhecidamente uma das maiores dores, né? um dos maiores sofrimentos pelo qual um ser humano tem que passar, e isso de forma natural. É claro, hoje existem várias formas de parto, existem outras técnicas onde se pode evitar essa dor, mas ela é uma realidade, porque nem todo mundo tem condições de fazer um parto diferente deste que é o parto natural, aonde a dor do parto é considerado natural. Porém, existe um momento em que em cima dessa dor vem certas complicações. E é disso que o Ezequias está dizendo quando ele fala assim: Este dia é dia de angústia, é dia de vitupério e de blasfêmia, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dá-los à luz. Esta foi as palavras que Ezequias encontrou para mandar os seus servos falarem ao profeta Isaías do seu desespero,
da sua angústia, da angústia da sua nação e do seu povo que estava passando naquele momento. Acontece que essas palavras dele vieram depois que ele recebeu uma carta ameaçadora de um rei chamado Senaqueribe. A Assíria se levantou contra o reino de Judá, que era o reino que ele governava, e vinha destruindo tudo na sua volta. E aí Senaqueribe chega com um exército gigantesco, inumerável, por assim dizer, né? Era um exército de 185 mil homens, inumerável, portanto, apenas uma forma de expressão. 185 mil homens, 1.000 soldados, cercaram Jerusalém como uma fera pronta para avançar sobre a sua presa e estraçalhar. E ele não tinha chance nenhuma de sobreviver a esse ataque. Quer dizer, era como se tivesse chegado a hora de dar à luz um filho e não ter força. Quer dizer, o que fazer agora? Morre a mãe, morre o filho ou morre os dois? A situação era realmente complicada, era uma situação desesperadora. E ali estava Senaqueribe de forma ameaçadora, né? Pronto para devorar, para destruir o pequeno reino de Judá, do qual Ezequias era o governador. O rei Ezequias, ele é um personagem muito importante na Bíblia e aconteceu coisas extraordinárias na sua vida, porque nos reinos de Judá e de Israel, sempre eram sucedidos de um rei bom e um rei mau, um rei bom e um rei mau. E o seu pai, Acaz, tinha sido um péssimo rei, né? Tinha enchido o reino de Judá de idolatria, tinha terminado com o culto a Deus, o povo virou idólatra, viraram as costas para Deus, o país ficou numa miséria, numa desgraça só. E aí, quando o seu pai morreu, ele assumiu o reino, e Ezequias teve um comportamento completamente diferente do seu pai, e ele promoveu uma grande reforma religiosa em todo o seu reino. Ele restabeleceu o culto a Deus, ele destruiu todas as imagens de idolatria que existia dentro da terra de Israel, ele convocou todos os judeus, todos os seus compatriotas, e eles próprios se juntaram em torno de Ezequias para fazer aquele grande avivamento, para fazer aquela grande reforma. E então saíram por todas as cidades de Judá, do reino de Judá, tirando as idolatrias, acabando com tudo aquilo que tinha feito do reino de Judá um reino que tinha perdido a presença de Deus no meio deles. Então ele fez completamente diferente do seu pai. Ele reconstruiu o reino, restabeleceu o culto a Deus, mudou tudo, reconstruiu o templo. Ele teve um trabalho durante anos, os seus primeiros anos de reinado foi totalmente dedicado a restabelecer a sua comunhão, a comunhão do povo, a comunhão do seu reino com Deus. E aí, no livro de Crônicas, de 2 Crônicas, lá no capítulo 31, narra o seguinte, que aconteceu o quê? Depois de toda essa fidelidade, depois de todo esse esforço, quer dizer, de todas aquelas coisas boas que ele fez, de todas aquelas coisas boas que Ezequias praticou em direção à sua comunhão com Deus, quando ele tinha colocado no seu coração que ele ia servir a Deus, ele restabeleceu, ele trabalhou, ele fez tudo direitinho, e depois que está narrado ali no capítulo 31, que depois de toda essa fidelidade, o que aconteceu? Veio então, levantou-se essa guerra contra ele, levantou-se essa luta contra ele.
Aí você vai me dizer assim: bom, às vezes a gente não quer falar para uma pessoa, para ela buscar a Deus e tudo mais, porque a gente diz que ela tem que estar com a vida em ordem diante de Deus. E às vezes muita gente que quando se esforça para fazer a vontade de Deus, para andar nos caminhos do Senhor, sendo temente a Deus, obedecendo a sua palavra, colocando no seu coração aquela devoção a Deus, ele pensar assim que essas coisas ruins não vão acontecer com a sua vida. Mas aí é que eu digo que está errado. Isso é uma maneira errada da gente pensar. Bom, agora eu vou me levantar todos os dias de manhã, eu vou restabelecer meu altar com Deus, vou começar a orar, eu vou começar a ir na igreja, eu vou começar a praticar o bem, eu vou começar a dar esmola, ajudar um, ajudar outro, né? Se você é filho, vou obedecer meus pais, vou fazer isso. Se você é pai, você diz assim: eu vou levar meus filhos na escola. Então, enfim, quando você muda o seu comportamento, porque você colocou no seu coração de que você vai abandonar todas aquelas práticas que te afastam de Deus, e aí você diz assim: como é que uma pessoa que faz tudo isso, essa é a recompensa dele? Depois de toda a sua fidelidade, depois de tudo que Ezequias fez, depois de toda a sua dedicação a Deus, depois de toda a sua dedicação em restabelecer o culto a Deus, em restabelecer toda uma nação, trazendo de volta ao convívio com a sua fé verdadeira em Deus, o que é que ele ganha com isso? O inimigo cerca ele por todos os lados e se prepara para devorar como uma fera, diante de uma vítima acuada pelo medo, impotente e incapaz de se livrar, como um pobre animalzinho cercado de leões, com 6, 7, 8 leões em sua volta. Qual é a esperança que existe para ele? Então a gente fica pensando: é esta a recompensa? Eu digo: esta é a recompensa, sim. Por quê? Porque ele se preparou enquanto ele tinha tempo para se preparar. Enquanto ele estava vivendo, enquanto havia paz no seu reino, enquanto havia condições, ele passou a se dedicar e a desenvolver um relacionamento perfeito com Deus. Quando a guerra se levantou contra ele, quando as nuvens de trevas cobriram seu reino, quando Satanás se levantou com fúria para destruir, encontrou um homem fortalecido, encontrou um homem que estava preparado para enfrentar aquela luta, encontrou um homem que tinha restabelecido sua comunhão com Deus, o homem que tinha realmente colocado o seu altar em ordem e agora ele podia clamar, porque ele sabia que seria ouvido por Deus. É aí que muitas pessoas se enganam. Hoje, em 2021, nesse dia 30 de março de 2021, eu fico pensando assim: eu sempre que vou pregar ou falar para alguma pessoa, eu faço um exame na minha própria consciência e na minha própria vida para saber se eu estou dando testemunho da verdade. Eu digo: eu estou tirando proveito. Hoje eu estou tirando proveito dos dias no passado, dos dias de paz, dos dias de prosperidade, dos dias que não havia coronavírus, dos dias onde a democracia no país funcionava. Hoje a gente vê a democracia caindo aos pedaços, as instituições totalmente falidas. Hoje nós vemos, por exemplo, o presidente trocando toda a cúpula do exército, porque ele chegou à conclusão de que o exército, que ele não está tendo o apoio que ele deveria ter do exército, e isso traz aos próprios cidadãos, aos eleitores, aquelas pessoas que votaram no presidente Bolsonaro, e que muitas e muitas vezes foram para as redes sociais pedir a intervenção do exército, porque quando eles viram todas as instituições caírem, quando ele viu o poder judiciário
cair em frangalhos aos chãos, porque o poder legislativo é podre e inútil há muitos e muitos anos. Nós sabemos que o poder legislativo no Brasil é a podridão do mundo. É uma coisa impressionante. E com essa nova eleição ele parecia que ia ser renovado, mas ele continua tão ruim quanto era antes. E aí nos sobrava a instituição chamada justiça, né? O poder judiciário. O poder judiciário caiu de podre. E agora nos restava o quê? Clamar por uma intervenção do exército. E agora você vê aonde está o nosso exército. Então, essa é a questão. E aí você vai se voltar para onde agora? Você vai pedir a ajuda de quem? Você vai buscar a ajuda de quem? Eu digo, quando Jesus voltar, haverá alegria, haverá gozo, haverá paz, haverá felicidade indizível no coração daqueles que guardaram no seu coração a esperança de ter um encontro maravilhoso com Jesus Cristo. E naquele dia muitos dirão: Senhor, 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 socorre-me, meu Deus, Jesus, que maravilhoso. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aparta-te de mim, você que pratica a iniquidade. Este foi o tempo que você teve para se preparar, para chegar para aquele momento. E se hoje eu desfruto desta comunhão de fé em Deus, num tempo onde existem tantas dificuldades, imagina quando Jesus chegar. Imagina quando chegar aquela hora. Então eu vejo que vale a pena se preparar antes, ter um preparo antes. Era quando a igreja estava com suas portas abertas. Era quando a igreja teve tempo para renovar seu culto a Deus, tirar do seu meio a idolatria, tirar do seu meio a profanação, tirar do seu meio o sacrilégio, tirar do seu meio todo o mundanismo que contaminou o culto a Deus. E agora, quando chegou a luta, quando chegou as trevas, quando chegou o inimigo, dizendo que vai destruir, que vai devorar, onde está a sua força? Onde está a força da igreja? A força da igreja parece estar no voto. No voto. Não, nós vamos dar nossa resposta no voto. Que resposta você terá no voto? Você vai ter a resposta que você espera no voto. Você vai ver as eleições serem roubadas, como foi nos Estados Unidos. E dessa vez será roubada da forma mais descarada possível. E você não pode colocar sua esperança nisso. Então alguém diria: Ezequias perdeu seu tempo se dedicando a Deus. Ezequias perdeu seu tempo acabando com a iniquidade. Ezequias perdeu seu tempo acabando com a idolatria. Ezequias perdeu seu tempo em se dedicar a Deus de forma alguma. Quando as trevas chegaram, quando os inimigos o cercaram, quando a luta chegou, quando os problemas se levantaram contra eles, encontraram um homem que estava preparado para lutar. E a voz de Ezequias para o seu povo foi essa: não temais o rei da Assíria, porque maior é o que está conosco do que aquele que está com ele. Com o rei da Assíria está o braço de carne, está a força de um exército de homens, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos salvar. E aí, isso não foi suficiente, e a Bíblia diz que o povo descansou nas palavras de Ezequias. Ezequias não apenas era um líder nato, Ezequias não era apenas um grande rei, ele era um homem que deu um exemplo, que tinha a confiança do povo nele, e o povo descansou nas palavras de Ezequias. Mas o inimigo não se intimidou com isso, e então mandou cartas ameaçando Ezequias, dizendo assim: não deixe Ezequias iludir vocês com palavras vãs, dizendo para vocês confiar em Deus, dizendo para vocês confiar no Senhor, porque por onde eu passei,
eu derrubei, eu joguei, eu queimei no fogo os deuses de muitas nações. Eu com o meu exército sequei os rios por onde passei. Os pés do meu exército secaram os rios. Você imagina o tamanho de um exército caminhando, aonde encontrava um riacho, eles deixavam seco porque tinham cavalos para beber, homens para beber, e eles pisaram e por onde eles passavam, eles deixavam o terror. Eu destruí os reis que se colocaram diante de mim, dizia Senaqueribe, rei da Assíria. Quem é você, Ezequias, para se levantar, para dizer, para resistir a mim? Você não tem forças para me resistir. E aí chega aquele momento onde as ameaças do inimigo acabam atingindo, né, de certa forma, a nossa moral. E foi quando ele disse essas palavras. Então, Ezequias, por um pequeno momento, ele disse assim: conta lá vai e fala para o profeta Isaías, que está no nosso meio, que esse é um dia de angústia, esse é um dia de vitupério, é um dia de blasfêmia, né? De blasfêmia porque esse homem está blasfemando de Deus, dizendo que Deus não vai livrar nós coisíssima nenhuma. É um dia onde os filhos são chegados na hora do parto e forças não há para os dar. Imagina que terror. Outra vez falando sobre este assunto, eu me lembrava daqueles que antigamente se tiravam uma criança a ferro, né? Usando pinças, enfim. E o horror que é uma mulher chegar na hora do parto e não ter força para ter este filho. Era assim que ele se sentia. E então Isaías manda ele descansar, dizer assim: olha, Deus está dizendo isso para você. Mas aí Ezequias teve uma atitude ainda mais de aproximação com Deus, que é quando nós temos aquela fé verdadeira em Deus. Então a primeira vez ele mandou alguém falar aquilo para Isaías, mas ele disse: sabe de uma coisa? Eu vou levar essas cartas diante de Deus. E pegou a carta que Senaqueribe enviou para ele. A carta ameaçadora, dizendo que ia destruir, que ia matar. Olha aqui, Ezequias, por onde eu passei, eu peguei os deuses das nações e coloquei eles no fogo. Eu despedacei. E quem é o teu Deus para me impedir de entrar na tua cidade, te destruir e te fazer escravo e destruir todo o teu reino? Quem tu pensa que é? Essa é uma das atitudes mais bonitas que eu acho na Bíblia. Quando Ezequias pegou a carta de Senaqueribe e subiu ao templo. E chegou naquele templo, ele disse: está aqui, meu Deus. Colocou, estendeu a carta, se ajoelhou e disse: Senhor, está aqui as palavras de Senaqueribe. Olha as suas ameaças, Senhor. Olha o que ele está dizendo. Que queimou os deuses, que destruiu isso, que destruiu aquilo. Ele fez isso porque os deuses das nações não eram deuses. Não eram Deus verdadeiro como tu. Eram deuses de ouro, de prata, de pedra e de bronze. Por isso ele queimou, ele destruiu, ele jogou, ele esmiuçou. Mas tu és diferente. E então veio a resposta de Deus para Senaqueribe. E disse assim: a virgem, a filha de Sião, zomba de ti, Senaqueribe. Agora são as palavras de Deus em resposta à oração de Ezequias, faladas para Senaqueribe, rei da Assíria. A filha de Sião, Jerusalém, zomba de ti, Senaqueribe. Zomba de você e do seu gigantesco exército. A quem você pensa que está afrontando, Senaqueribe? Afrontar-se ao Senhor, o Deus dessa nação? Agora eu vou fazer uma coisa com você. Eu vou colocar o meu anzol no seu nariz e vou fazer você voltar para o lugar de onde você veio. E aí Deus diz para Senaqueribe: você fez o que fez porque eu permiti. As coisas acontecem, meus amigos e meus irmãos, porque Deus permite. Todas as coisas estão nas mãos de Deus.
Nós precisamos interceder a Deus. Não é confiar na força do voto, não é confiar nos políticos, não é confiar nas políticas. Não vamos pedir intervenção do exército. Peça a intervenção de Deus para a sua vida. Vamos pedir a intervenção, não vamos dizer assim, não fique nessa de convocar as pessoas para fazer oração pelo Brasil. Isso tudo tem valor, é verdade. Tudo isso tem o seu valor. Mas é preciso ter fé, é preciso ter confiança, é preciso ter esta confiança de que Deus nos ouvirá. E no outro dia, um anjo de Deus saiu contra o exército de Senaqueribe e matou 185 mil soldados. Senaqueribe ficou arrasado. Quando ele acordou, o seu exército tinha virado pó. O seu exército já não era mais nada. E ele fugiu para a sua terra. E entrou lá na sua casa, lá no seu palácio, com a cabeça coberta de vergonha. Foi coberto de vergonha porque afrontou a Deus, porque tentou destruir um homem de Deus, porque tentou destruir uma pessoa cujo coração estava totalmente entregue a Deus, um homem dedicado, um homem fiel. E ele se levantou e entrou na sua casa com sua cabeça coberta de vergonha, porque o seu exército não era nada diante do poder renovador de Deus. E aí aconteceu o mais terrível possível, que os próprios servos de Senaqueribe mataram ele. Acabou o inimigo do povo de Deus vira pó quando esse povo de Deus ora. Quando você tem a atitude correta, enquanto não organizarmos o nosso altar, enquanto não colocarmos no nosso altar pedra sobre pedra, enquanto não reedificarmos o nosso altar, enquanto não restabelecermos o verdadeiro culto a Deus, nos livrando da idolatria, nos livrando do mundanismo, nos livrando da carnalidade que imperam nos nossos cultos, nos livramos da profanação do culto da casa do Senhor, dando a ela a honra que ela tem. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Este é um respeito que a gente tem que ter pela casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Ali é o lugar onde Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Você precisa compreender isso. É preciso primeiro dar um jeito na nossa vida. Preciso primeiro se arrepender. Preciso primeiro se consertar com o Senhor. Aí você diz assim: agora é tarde. Eu não acho que seja tarde. Em alguns aspectos porque muitos de nós estão sofrendo porque desperdiçou o tempo. E agora a luta chegou e nós não temos forças para vencê-la. Mas aquele que se preparou tem sim e terá forças. Mas lembre-se disso, Jesus está voltando. Aquele grande dia está chegando e que ele não pegue você de surpresa. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Creia em Deus, busque a sua ajuda e a sua graça para que você não seja pego de surpresa. Jesus está voltando. Eu tenho dito, este é o fim do mundo, acredito. Busque ao Senhor, busque a ajuda de Deus, clama ao Senhor, Ele te ouvirá e você certamente triunfará sobre todos os seus inimigos. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.